glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, boa tarde, queridos. Eu gostaria de saudar os irmãos com a paz e a graça do Senhor, aleluia. É motivo de muita alegria eu estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Só o Senhor realmente pode saber o quanto alegre eu estou em estar aqui. O quão alegre eu estou. Eu louvo ao Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é bom. Ele é um Deus de milagres, independente de qualquer situação. Ele é um Deus que opera, é um Deus que age. É um Deus tremendo. É um Deus glorioso. E é motivo de muita alegria eu estar aqui. Queridos, essa semana para mim foi uma semana de vários desafios. De muitos desafios. Foi uma semana em que eu me alegrei. E uma semana em que eu também tive um pouco de tristeza. Para quem não sabe, ontem fez um mês que o Senhor recolheu o meu pai. Um mês. Um mês que o meu pai está ao lado do melhor amigo dele na glória. E quando o pastor falou comigo no domingo à tarde, eu amei, né? Amém, Jesus. Senhor, agora eu só quero que o Senhor diga o que é que eu vou ministrar, porque eu não sei. Queridos, e faz um mês que eu perdi o meu pai. Mas até hoje a presença do Senhor tem sido comigo e com a minha casa. E essa semana foi uma semana, enquanto eu estava preparando a palavra, que eu pensei muito. Porque o meu pai, quando ele ainda estava aqui, ele sempre falava que um dos sonhos dele era de me ver ministrando aqui hoje para vocês, como eu estou fazendo agora. E hoje eu sei que ele não está me vendo aqui. Queridos do céu, não há tristeza, não tem como ele estar me vendo aqui ministrando hoje. Se ele estivesse vendo, ele também teria vindo eu chorando. E ele gostaria de voltar, mas no céu não há tristeza. A alegria que eu estou sentindo aqui não se compara à alegria que ele está sentindo lá, ao lado do Senhor. Mas foi uma semana que eu disse: Senhor, eu aceito o teu chamado. Por mais que quando eu suba naquele púlpito, eu vou olhar para aquela porta e eu vou enxergar o meu pai abrindo aquela porta como ele fazia todos os dias. Mas eu vou ministrar a tua palavra, porque o Senhor é um Deus de avivamento, mesmo em meio ao vale. Queridos, agora vamos entrar na palavra. E o que eu vou falar hoje é um assunto que eu gosto muito e que eu costumo falar muito desse assunto. Até a Emily brincou comigo, ela falou assim: tu vai ministrar sobre isso de novo? Tu só ministra sobre isso? Eu disse: não é eu, foi que mandaram, então eu não tenho que recusar nada, eu só tenho que ministrar. E eu vou falar hoje sobre uma passagem da Bíblia que é muito conhecida. Vocês viram que no título da live tem Avivamento no Vale, porque é o tema que nós iremos tratar hoje, de avivamento mesmo em meio ao vale. Porque Deus não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Se ele trouxe uma calamidade sobre nós, ele é Deus. Se ele tirar, ele continua sendo Deus. E inclusive ele é um Deus de processo. Ele é um Deus que age em meio ao processo. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1. Em nome de Jesus, abra aí, glória a Deus. E eu irei fazer aqui a leitura até o verso 14, em nome de Jesus. Vamos lá, fala assim a palavra do Senhor. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Então respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos,
secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito, e vivereis. Porém tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos, ó espírito, e assopra sobre estes ossos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Glória a Deus. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Porquanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. Glorifique a Deus por esta palavra tão gloriosa. Queridos, nós sabemos que o livro de Ezequiel, ele é um livro repleto de exortações. Ele é um livro repleto de profecias, de visões que o Senhor deu a Ezequiel. E nós também sabemos que o povo de Israel, ele foi um povo que passou por vários cativeiros. Foram muitos cativeiros que o Senhor permitiu que eles passassem, porque o Senhor queria ensinar a eles algo. Nessa época aqui, já da época de Ezequiel, o povo de Israel estava passando pelo maior cativeiro de todos, que foi o cativeiro babilônico, onde Jerusalém foi totalmente sitiada. Até os profetas, todos os profetas foram presos na Babilônia. O povo, muitas pessoas morreram, e foi o cativeiro mais demorado até então, daquele povo. Queridos, e o que é que o Senhor ele quer nos falar hoje? Quando eu estava ministrando a palavra, o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito deste versículo. Que o Senhor deu a visão a Ezequiel. Ezequiel, ele estava no meio de um vale, era um vale ali. Ezequiel estava num cativeiro. Ezequiel estava ali em terra estranha. A terra de Ezequiel era Israel, onde todos viviam bem, onde todos desfrutavam da palavra do Senhor, onde todos desfrutavam de tudo. Ali muito bem, viviam como queriam, de acordo com as leis. E aí do nada Jerusalém foi sitiada, e Ezequiel, como os outros profetas, são retirados da sua terra natal, da sua pátria, e são levados para outra terra, onde os costumes são totalmente diferentes. Onde os costumes não condiziam com aquilo que eles viviam em Israel, na terra amada, na terra santa. Queridos, mas mesmo Ezequiel em cativeiro, Ezequiel não deixou de ter visões e revelações do Senhor. Mesmo em cativeiro, Ezequiel não deixou de ter uma conexão com os céus. Assim tem que ser as nossas vidas. Não importa pelo que estivermos passando, não importa.
Se o nosso coração e a nossa vida estiver ligada com os céus, nada nos impedirá de ter revelações do Senhor. Nada nos impedirá de usarmos daquilo que o Senhor, Ele vai nos falar para abençoar pessoas. Nada vai nos impedir, porque a palavra ela é clara quando ela fala: tudo que estiver ligado na terra será ligado nos céus. E se você tiver fé, aquilo que o Senhor te falar vai acontecer. Se você se usar de profeta e profetizar sobre tudo isso que estamos passando. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de calamidade, é certo. Um tempo onde o Senhor está confundindo a sabedoria humana. Nenhum médico sabe mais o que é essa doença, como é que faz para poder tratar ela. É um tempo em que nós estamos reconhecendo que é só o Senhor e pronto. Nós mesmos não podemos mais fazer nada além de orar, além de clamar. Mas quem vai operar é o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo assim, queridos. Mas lembre de Ezequiel quando o Senhor deu essa visão a ele. Ezequiel estava no meio de um cativeiro e a visão que o Senhor deu a ele era no meio de um vale cheio de ossos, certo? Era no meio de um vale que eram muitos ossos e eram ossos sequíssimos. Eram só os restos dos restos. Não tinha como uma pessoa normal idealizar que aquilo ali, depois de uma profecia por fé, iria se tornar um numeroso exército. Mas o que foi que o Senhor perguntou a Ezequiel? Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E o que foi que Ezequiel falou? Senhor, tu o sabes. Senhor, eu não sei de nada, mas eu sei que o Senhor sabe, porque é o Senhor que faz. Eu posso até profetizar, Senhor, mas quem vai fazer é o Senhor, não sou eu. Assim é hoje, queridos. Queridos, talvez esse ano venha a ser igual ao ano passado. Talvez não seja, ou talvez seja ainda pior. Nós não sabemos, mas nós sabemos. O Senhor, Ele prometeu um avivamento, não prometeu? E se nós profetizarmos, esse avivamento vai acontecer, porque o Senhor prometeu e a gente vai ter fé que vai acontecer. Vamos lá para o começo do avivamento. Por quê? Essa visão que o Senhor deu a Ezequiel foi sim um tipo de avivamento da Bíblia. Foi sim um avivamento. Muito grande, inclusive. Vamos aqui, o versículo 6. O Senhor começa a dizer que iria pôr tendões naqueles ossos. O Senhor fala que iria estender pele, que iria estender carne e que no final iria pôr dentro já do corpo, já da estrutura, o espírito, e eles iriam viver. Só que nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de processo. O nosso Deus, Ele não faz nada instantaneamente. Se Ele quiser, Ele faz, porque Ele é poderoso. Mas Ele prefere permitir que a gente passe pelo processo para nós aprendermos e entendermos que é tudo no tempo dEle, do jeito dEle, da forma dEle. Porque se Ele fizer instantâneo, a gente não vai aprender, porque a gente vai ter passado pelo processo. Mas se Ele fizer por etapas, a gente vai ter tanta revelação dEle. O Senhor, Ele vai começar a revelar as nossas próprias fraquezas no processo. O Senhor deu essa visão a Ezequiel a respeito de restauração. Mas nós podemos entender aqui e saber aqui quais foram as fraquezas para que levou a essa restauração. Porque nenhuma restauração acontece com tudo pronto. Toda restauração acontece quando tudo está acabado, despencado, só o pó. Vamos lá, o versículo 7 fala assim: Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. A primeira restauração que o Senhor lhe opera no meio desse vale é o ajuntamento dos ossos. Quando nós falamos de ossos, nós lembramos de estrutura. Se você vê um esqueleto,
É uma estrutura de uma pessoa. Só não tem vida porque, além de não ter o espírito, não tem carne, não tem músculo, não tem nada ali. Mas é uma estrutura. E aí o Senhor, ele começa a tocar na estrutura. Ele começa pela estrutura. O avivamento que o Senhor quer fazer é um avivamento que vai tocar na nossa estrutura. O avivamento que o Senhor quer operar em meio ao vale é um avivamento que vai tocar na sua estrutura, na minha estrutura. Queridos, no versículo 6, o Senhor falou que iria montar a estrutura. Mas o Senhor, Ele não falou um detalhezinho do ajuntamento da estrutura. O que é que o versículo fala? Houve um ruído. No ajuntamento da estrutura, na formação da estrutura, aconteceu algo que o Senhor disse, que o Senhor não disse que iria acontecer. Houve um ruído. Quando falamos de estrutura, podemos falar de crescimento espiritual. A nossa vida espiritual, ela tem uma estrutura. E essa estrutura ela tem que a cada dia mais crescer. E o avivamento que o Senhor quer operar nesta terra é um avivamento que vai mexer com a sua estrutura espiritual. É um avivamento que vai mexer com você. Como é que está a sua vida diante do Senhor? O que é que você tem feito ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Você tem clamado? Ou você só busca o Senhor quando vem para a igreja dia de domingo? E o seu secreto, como é que tá? Agora fecharam as igrejas e é por isso que você vai deixar de buscar o Senhor? Queridos, eu creio de uma maneira tão poderosa que foi o Senhor que permitiu isso tudo. Nada foge do controle do Senhor. Aí você me fala: ah, Maria, mas fecharam as igrejas. Agora é tudo por live. Sabe qual é um dos propósitos do Senhor nisso que eu creio? É fazer com que você firme o seu secreto nele. Porque muitas vezes a gente se acomoda a vir pra cá, a vir pra esse templo aqui, quando na verdade o seu maior templo tem que ser dentro da sua casa. As maiores estruturas, os maiores templos não se comparam a uma casa edificada sobre a rocha. E o Senhor, Ele quer mexer na sua estrutura espiritual, no seu crescimento. Aquele povo, queridos, eles eram um povo inconstante. Sabe por que eles passaram por vários cativeiros? Porque era só através do cativeiro que eles se conectavam mais um pouquinho com o Senhor. Era só através ali do cativeiro, da prova, da luta. E a gente muitas vezes se torna igual aquele povo. Só passa a buscar o Senhor verdadeiramente depois que vem uma prova, depois que vem uma luta. Quando na verdade nós devemos ser adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não dependendo de templo, não dependendo de uma pessoa que vem aqui para poder cantar. Quando o maior instrumento de adoração deve ser você. Queridos, e houve um ruído. A sua vida espiritual hoje, ela pode estar morta e você não sabe. E o Senhor, Ele quer restaurar, porque Deus, Ele também é um Deus de relacionamento. E olha, Deus, Ele vai começar a mexer na sua estrutura. E Deus te falar, vai haver um ruído. Sabe qual é o ruído que vai haver? Quando Deus, Ele começar a fechar as portas para você, e uma porta que nunca foi fechada vai se fechar, que é a porta do seu quarto, quando você deve ir lá orar. Sabe qual é o ruído que vai fazer? Quando essa falta de perdão aí, que você tem que liberar, Deus começar a mexer e começar a machucar. Porque muitas vezes, queridos, é mais fácil a gente esconder tudo debaixo do tapete para não aparecer um ruído. Aí a gente clama: Senhor, vem me restaurar. Mas será que nós estamos prontos para o ajuste de Deus? Será que nós estamos prontos para passar pelo ajuntamento dos ossos? Para reconstruir a estrutura e haver sim um ruído, haver sim uma zoada? Queridos, nenhuma faxina é silenciosa. Toda faxina faz zoada. Toda faxina tira aquilo que está fora do lugar e põe no lugar. Se você hoje é uma pessoa orgulhosa, comece a ter um ego transformado. Comece a renunciar às suas vontades. Se você hoje é uma pessoa que não tem domínio próprio, peça a esse
esse dom é o Espírito Santo. Se você é um anjo, uma pessoa que aqui na igreja fala coisas poderosas a respeito do Senhor e lá fora fala palavrões, eu quero te dizer hoje, purifique a sua boca. Se você é uma pessoa hoje que é resistente, que não perdoa, comece a perdoar. O Senhor, Ele vai nos pegar do pó e vai nos levantar da lamaçal do pecado. E vai haver um ruído, e vai haver algo para mostrar a sua fraqueza. Mas se você quiser ser restaurado, se você quiser que Deus mexa na sua estrutura, tem que haver esse ruído. Se você quiser voltar a ter crescimento espiritual, tem que ter isso que vai revelar a sua fraqueza espiritual. Aí você fala: ah, Maria, mas eu vou ser humilhada? Não, você vai se render aos pés do Senhor. Não existe essa história, queridos. Deus, Ele quer usar a sua vida. Mas se a sua estrutura tiver só o pó, tiver acabada, como é que Ele vai te usar? Deus quer fazer um avivamento que vai mexer na sua estrutura. Em nome de Jesus. E isso vai ser em meio ao vale. Glória a Deus. Vamos pular aqui para o versículo 8. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui para o segundo ponto da mensagem. O que é que Ezequiel diz? E olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Deus já mexeu na estrutura. Já houve o ruído. Já houve ali a restauração da estrutura. O Deus já pegou os ossos e já organizou ali. Mas a obra ainda está pela metade, não está completa. E Ezequiel disse que enquanto profetizava, após o ajuntamento dos ossos, ele olhou e eis que havia tendões. Ou em outras traduções vai falar que eis que havia músculos. Quando falamos de músculos, lembramos de quê? De força. Quando falamos de músculos, nós lembramos de força. Deus, Ele quer fazer um avivamento na sua vida que vai mexer nas suas forças. Ou se você ainda tiver força. Deus, Ele quer fazer um avivamento que vai mexer em você por completo. Mas um dos processos do avivamento é mexer nas suas forças. Como é que você está diante do Senhor? Em nome de Jesus. Queridos, a nossa força, ela vem do Senhor. Mas muitas vezes a gente desacredita disso. Muitas vezes a gente acha que podemos agir por nós mesmos, que está tudo ótimo. Quando na verdade a nossa força vem do Senhor. Isso é fato. Em Efésios 6, o versículo 10 e o versículo 11 vai falar assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, um dos propósitos do Senhor para nisso tudo é aproximar você dele. Mas não esqueça, Satanás não morreu. Ele ainda está rodeando, ele ainda está ao seu derredor, procurando alguém para tragar. E nós precisamos estar fortalecidos. Deus, Ele quer mexer com as suas forças. Se Deus pôs músculos sobre aquele vale, sobre aquela estrutura já montada, sobre aqueles esqueletos já montados, é porque aquele povo estava sem força. E olhe que aquele povo era um povo grande. Era muita gente, era um povo grande. Os exércitos do povo de Israel eram exércitos grandes. Mas, queridos, a força deles não era pelo braço deles, mas era do Senhor. E se Deus pôs músculos, era porque eles estavam enfraquecidos. Deus quer fazer um avivamento para mexer com as suas forças. E para que Deus Ele mexa com as nossas forças, para que Ele restaure as nossas forças, é preciso nós lermos a palavra. O que é que a Bíblia fala aqui em Efésios 6? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E uma das maiores armas da armadura é a palavra.
É com a palavra que protegemos a nossa mente. É com a palavra que protegemos o nosso coração. É com a palavra que apagamos todos os dardos inflamados do maligno. É com a palavra que guerreamos. E é preciso você ler a palavra. Queridos, não dependa de mim ou de outra pessoa aqui falando para você se fortalecer da palavra. A Bíblia está aqui, ó. O Brasil, ele é um país onde a religião é livre. Escolhe a religião quem quer. Onde é sim livre você ter uma Bíblia, você comprar uma Bíblia e você fazer a leitura da Bíblia. Tem países aí que é proibida a leitura da Bíblia, mas no Brasil não. Então se você não tem uma Bíblia, compre ou então instale no telefone, só sei que esteja protegido com a palavra, seja fortalecido com a palavra. Porque o que é que o salmista fala no Salmo 119, versículo 9? Como de maneira poderá o jovem conservar puro o seu caminho? E aí o salmista responde: observando segundo a tua palavra. E a Bíblia também fala, ainda no Salmo 119, versículos depois, no versículo 10 do versículo 11, vai falar: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tá vendo a importância de você ter a palavra no seu coração? O Senhor, querido, Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Mas como é que Ele vai fazer se você não sabe nem o que fala na palavra dEle? Se você não tiver a palavra, Satanás, ele vai te tragar. Ele vai te tragar. Se você não tiver revestido com a palavra, como é que você vai guerrear? O avivamento que o Senhor quer fazer é um avivamento que vai mexer com você por inteiro. A força de uma geração, a força de um povo, a força de uma nação não está em quão numerosa a nação é, mas está em quanto a nação busca Deus. A sua força não está no seu conhecimento tecnológico. A sua força está quando você fala: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, pessoa de força não é pessoa que é enviada. Pessoa de força é pessoa que tem coragem de falar: eis-me aqui, Senhor. A nossa força é essa. Nós não somos nada sem o Senhor. Aquele povo, além de inconstante, ele era um povo orgulhoso. Era um povo orgulhoso. No livro de Josué vai falar, querido. O Senhor fala a Josué. O Senhor fala: olha, pode guerrear, vocês vão vencer essa guerra. Mas o Senhor também, ele vai falar: olha, vocês vão guerrear, mas eu não vou lutar por vocês e vocês vão perder essa guerra. Se o Senhor, ele não estiver conosco, nós não fazemos nada. Se o Senhor não estiver conosco, nós não fazemos nada. Querido, reconheça que você não é nada sem Ele. A sua força não está em quanto tem na sua conta bancária, não. A sua força está em reconhecer que tudo que é seu é dele. Deus, ele está mexendo com as nossas forças. Queridos, o meu pai foi prova viva disso. Hoje eu sou consolada porque eu sei que foi o Senhor que levou ele. Mas o meu pai, quando ele estava internado, queridos, ele teve o melhor amparo que se podia ter num hospital de campanha. Ele teve o melhor amparo. O diretor do hospital ia diretamente ao encontro dele, cuidava dele. Ele teve o melhor amparo do mundo. O melhor. E isso impediu do Senhor levar ele? Não impediu. Porque o Senhor quer mostrar que não é pela minha força. Não é por quanto eu influencio. Não é por quanta influência eu tenho. Mas é por Ele. Por isso que o Senhor, Ele está nos reduzindo ao nada. Para nós pararmos de sermos orgulhosos e reconhecer
Queridos, quando falamos de carnes, lembramos de sensibilidade. Um avivamento que vai mexer com a nossa sensibilidade. Um avivamento que vai tirar o velho homem e pôr o novo de Deus. Querido, a gente fala que a gente vive a Bíblia. Mas será que vivemos realmente a Bíblia? A gente fala que obedecemos ao Senhor porque é melhor obedecer do que sacrificar. Mas será que realmente estamos obedecendo? Quando a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, você tem ido, pelo menos na sua vizinha, anunciar o Evangelho para ela? Quando a Bíblia ela fala, enchei-vos do Espírito Santo, você tem se enchido do Espírito Santo? Porque um dos objetivos de nós sermos cheios do Espírito Santo não é a gente fazer um mover, mas nós ganharmos vidas para Jesus. Cadê a nossa sensibilidade? Quando alguém pede para você orar pelaquela vida, você tem orado realmente ou você tem adiado até não ter mais jeito de nada? Cadê a nossa sensibilidade pelo mundo? Queridos, a Bíblia fala em Efésios 4,19, quando o apóstolo Paulo está falando sobre os gentios, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando dos gentios. Ele está falando no versículos antes, se você for ler o contexto bem direitinho, o apóstolo Paulo vai falar que os gentios, eles endureceram o coração. Viviam por si, pronto. A Bíblia vai falar nesse mesmo versículo que eles se tornaram insensíveis, entregaram à dissolução e praticaram todo tipo de impureza. E muitas vezes, acho interessante, que a gente acha que cometer impureza é adulterar, que cometer impureza é roubar, é matar fisicamente. Quando na verdade você sabia que impureza também é fofoca? Você sabia que cometer impureza é você não mediar suas palavras e ferir alguém ao invés de ajudar? Você sabia que insensibilidade é quando a pessoa cai no pecado e em vez de você clamar pela vida dela, só leva a vida em comentar com um e com o outro, demonstrando a impureza daquela pessoa, quando na verdade muitas vezes o mais impuro é você em se achar melhor que ela. Deixe de ser insensível. Nós temos que parar de ser insensíveis. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Ajudar a levantar aquele que está caído. Pregar, clamar, orar. Lembre-se do profeta Jeremias. Eu nunca vi um homem tão sensível, além de Jesus, como o profeta Jeremias. Queridos, o profeta Jeremias, ele foi rejeitado pelo próprio povo de Israel, pelo seu próprio povo. O profeta Jeremias era zombado. Ele era. Querido, mas quando o Senhor falava com ele a respeito, queria castigar o povo, e ele falava ao povo, quando ele chegava no templo, ele se rasgava diante do Senhor pedindo misericórdia, porque ele era sensível. Ele não julgava, ele só dizia aquilo que o Senhor mandava, mas ele clamava. O que é que adianta você passar o seu Instagram vendo alguma coisa relacionada ao pecado de algum cristão e você só jogar e falar assim: como é que pode uma pessoa tão cheia de Deus assim? Como é que pode uma pessoa que influencia tanto ter caído no pecado desse jeito? Aí você começa a falar pro seu vizinho, pra sua amiga, ao invés de você ir falar pro Senhor, ter misericórdia da vida dele e levantar ele, porque ele tinha influência. Temos que parar de ser insensíveis, começar a clamar. Nós estamos endurecendo o coração.
porque o meu pai, ele era um homem de Deus. E que eu sei onde ele está. Eu glorifico a Deus pela vida do Miguel, porque o Miguel também era um homem de Deus e eu sei onde ele está. Querido, mas imaginei uma pessoa que não conhecia o Senhor. Ou até conhecia, mas ou estava desviado, não tinha entregado a sua vida a Jesus ainda. Queridos, o meu coração, ele chora às vezes. Porque é tanta gente morrendo. E se essas pessoas que estão morrendo, elas não conheciam o Senhor? Queridos, a gente sabe qual é o fim. A gente sabe que só há dois caminhos. O caminho que leva para a salvação e o caminho que leva para a perdição. E uma pessoa que não conhece ao Senhor, que antes de morrer não entregou a sua vida a Ele ou se reconciliou, ela caminhou para a perdição. Ela caminhou para a perdição, querido. Deus, Ele quer que você se levante. Deus, Ele quer que nós acorde e passe a buscar pelos perdidos. Queridos, não é sobre essa vida, não. É sobre a eternidade. Queridos, a nossa sensibilidade, ela também está ligada enquanto nós buscamos ao Senhor. Queridos, a nossa sensibilidade, ela só vai vir. Não em quantos tipos diferentes de línguas estranhas a gente fala em um culto. Mas quantas palavras da verdade são anunciadas e vividas. A nossa sensibilidade. Nós temos que ter sensibilidade. Não em querer falar em línguas estranhas para aparecer. Mas em começar a ler a palavra da verdade, viver e anunciar para as outras pessoas viverem. Nós temos que ser sensíveis, se compadecer do próximo. Queridos, agora nós estamos vivendo tudo igual. Ninguém pode mais sair, não pode aglomerar. E isso foi para o crente, como também foi para o descrente. Estão vendo tudo igual. Assim também era com o profeta Ezequiel. Ele não estava em Jerusalém, não. Ele estava na Babilônia, junto com aquele povo. Mas ele não deixou de crer que o Senhor podia restaurar aquele povo. Você não pode deixar de crer que o Senhor pode fazer um avivamento e salvar até as pessoas que não entregaram a vida ainda a Ele. Porque você vai começar a clamar e aquela pessoa vai se converter e vai ganhar a vida eterna. Seja sensível. Seja sensível em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia fala em Mateus 24:12. E não é a iniquidade da pessoa do mundo, não. É a iniquidade também dentro da própria igreja. Por isso que o amor de muitos está esfriando. Por isso que você não tem mais amor. O mesmo amor que você tinha por você, o mesmo amor que você tinha por vidas, o mesmo amor que você tinha pelo Senhor. Seja sensível. Busque ao Senhor. Busque a purificação. Busque ganhar o máximo de vidas possíveis, não para a sua exaltação, mas para a salvação dos perdidos. Seja sensível, em nome de Jesus. Última parte do versículo 8 fala assim: e se estendeu pele sobre eles. Quando nós falamos de pele, falamos de aparência, porque a nossa pele é o que está no nosso exterior. Então nós vamos falar de aparência. Um avivamento que o Senhor vai tocar na nossa aparência. Nós não precisamos de ídolos gospels com a cara do avivamento. Nós não precisamos de da pregação mais eloquente. Nós precisamos de uma pessoa cheia do Espírito Santo.
Nós precisamos da palavra viva e eficaz. Nós não precisamos da maior conferência. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo no nosso secreto. Uma conferência grande é bom, não é? É bom, é maravilhoso. Eu amo quando chega a época do Desperta Jovem. É a época que eu mais trabalho aqui na igreja. Mas é a época que eu também mais gosto, porque eu começo a ver chegando pessoas, a gente começa a se alegrar e é muito bom. Mas, queridos, pensem. Muitas vezes, a sua maior experiência com Deus não vai ser no Desperta Jovem. A sua maior experiência com Ele vai ser no seu secreto, da sua casa. Quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai orar ao seu Pai que está em secreto, porque em secreto Ele vai te escutar. Nós não precisamos de aparências. Até nisso o Senhor tocou. Olha como Deus é Deus de detalhes. Até na aparência daquele povo o Senhor tocou. Que Deus maravilhoso. Aquele povo pensava que por ser um povo grande, alguns daquelas pessoas eram homens fortes, de boa aparência. Eles pensavam que o Senhor estava enxergando aquilo. Lembre-se de Noé. Do mundo inteiro só salvou Noé e sua casa. Lembre-se de Gideão. Gideão era o menor da sua casa, a sua casa era o menor da sua tribo e a sua tribo era a menor da de Israel. E o Senhor olhou para a aparência de Gideão? Não, o Senhor não olhou para a aparência de Gideão. O Senhor olhou para o coração dele. Você está pensando que o Senhor olhou para a aparência de Davi? Não, Deus não olhou para a aparência de Davi, não. Deus olhou para o quanto Davi era verdadeiro. Você pensa que Deus olhou para a aparência de José? Não, Deus não olhou para a aparência de José, não. Deus olhou para quanto o José tinha fé e era sonhador dentro da obra. Deus quer mexer na sua aparência. Nós não precisamos de pessoas com a cara do avivamento. Nós precisamos de um coração puro e entregue a Deus. Nós não precisamos de pessoas para comporem as melhores canções. Nós precisamos entrar no nosso quarto e ser o maior instrumento para o Senhor de adoração. Música todos cantam, mas adoração nem todos fazem. Você está pensando que toda imagem levantada dá louvor a Deus? Estamos vivendo em épocas de Nabucodonosor. O que é que Nabucodonosor faz? Bora levantar uma imagem. Mas aquela imagem que ele levantou deu louvor a Deus? Não, não deu. Porque não precisamos levantar imagens quando reconhecemos que Deus já está de pé. Não precisamos, queridos, ser as melhores pessoas para as outras. Precisamos ser pessoas com o coração rendido. O Senhor vai tocar na sua aparência e Ele vai te reduzir ao nada, se possível, para que você reconheça. Chega de ver de aparência. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. Se deixe passar pelo processo. Queridos, podemos perceber que Deus já mexeu em toda a estrutura. Eita, que essa água está multiplicando. Podemos perceber que já bebi tanto e a água não acaba. Glória a Deus, está multiplicando a água. Podemos perceber que Deus já formou toda a estrutura. Que glorioso! Deus já mexeu na vida espiritual. Deus já mexeu nas forças. Deus já mexeu na sensibilidade. Deus já mexeu na aparência. Mas está faltando alguma coisa. Eita, essa coisa é aquilo que eu mais gosto. É aquilo que é essencial. O que é que está faltando? O Espírito Santo.
Eita, queridos, que Deus glorioso! Deus é Deus de avivamento no vale. No meio desse vale que nós estamos vivendo, Deus não quer apenas mexer na sua sensibilidade. Deus não quer apenas mexer na sua aparência. Deus, Ele não quer apenas mexer nas suas forças e nem nas suas estruturas. Ele vai mexer nisso. Mas Ele não quer apenas mexer nisso. Mas Ele quer te encher do Espírito Santo. Vamos ler aqui o versículo 9. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como Ele me ordenara, o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. O Senhor já tinha formado todas as pessoas daquele vale, que no começo era apenas restos de ossos. Não tinha mais carne, não tinha mais nada. Era só restos de ossos. E o Senhor já fez uma boa obra. Glória a Deus. Já formou pessoas com migalhinhas de ossos. Queridos, mas está faltando o essencial. Aquelas pessoas, elas ainda estão caídas. Está faltando a vida para elas se porem de pé. Está faltando o essencial. E é o que muitas vezes está faltando nas nossas vidas: o Espírito Santo. E eu acho interessante é como Deus, Ele nos ama. Porque quando Ele vai mexer na estrutura por completo, com tudo que Ele já tinha feito até então, Ele disse: porei sobre vós. Mas quando chega a parte do Espírito Santo, Ele já não fala mais porei sobre, mas Ele fala porei em vós. Aquele povo, ele era um povo escolhido. Mas infelizmente estava faltando o que era essencial na vida deles. Estava faltando o Espírito Santo na vida deles. Estava faltando o Espírito Santo. E eu acho incrível quando o Espírito Santo chega. Porque o Espírito Santo, ele não apenas põe de pé, mas ele, quando chega nesse vale, ele prepara para a guerra. Eu acho incrível quando o Espírito Santo chega. Porque o Espírito Santo, ele não vem de qualquer canto. Aquilo que vem sobre nós, Deus pode tirar de qualquer canto, até do lugar onde você menos espera. Mas aquilo que entra em nós, Deus ele tira de apenas um canto. E não apenas um, mas 4. Porque o que é que o Senhor fala a Ezequiel? Profetiza ao Espírito. Vem dos 4 cantos, Espírito da vida. Porque o Espírito Santo, ele não vai apenas entrar em você e ficar dormindo. Mas o Espírito Santo, ele vem trazendo consigo direção. Ele vem para poder te dizer: olha, você agora, com a sua sensibilidade, você vai ganhar essa pessoa. Olha, agora com as suas forças, você vai levantar aquele que está caído mesmo em meio ao vale. O Espírito Santo, ele vem trazendo consigo direção, direcionamento, e é essencial nas nossas vidas. Agora o avivamento está completo, porque agora chegou o Espírito Santo para agir. Glória a Deus. Agora o avivamento está completo, porque o Espírito, ele vem de fora para dentro. A sensibilidade só torna a minha geração um exército se tiver o Espírito. Deus, ele tocou na aparência, mas o que traz a vida não é a aparência. Deus tocou na aparência, agora trará vida a essência. Aquele povo, queridos, já estou finalizando. Aquele povo,
eles tinham perdido totalmente a sua essência. Queridos, porque aquele povo, eles vinham desde Abraão. E Abraão era um homem puro diante do Senhor. Mas quando foram se passando o tempo, eles perderam a sua essência em Deus. E Deus precisava deixar eles passarem por um vale durante muito tempo, inclusive, para que eles voltassem à essência e saíssem melhor, saíssem cheios do Espírito Santo. Sabe por que Deus ele permite que a gente passe por tudo isso? Porque no Salmo 137, o povo de Israel ele está falando, o título tem até assim: Saudades da Pátria. Em Oséias 6, o versículo 1, o povo de Israel fala assim: Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, nos sarará, fez a ferida e a ligará. Propósito de Deus de fazer com que aquele povo passasse por todo aquele vale, até os próprios profetas, que eram pessoas puras diante dele, fossem presos, era com a intenção de aproximar aquele povo dele, era com a intenção de restaurar, de fazer melhor e de preparar para guerrear, porque agora não era eles, mas era Deus por eles. Queridos, sabe onde é que Deus forma um numeroso exército? Não é quando tudo tá bom, mas é no vale. Deus ele quer te formar um guerreiro poderoso. Pai, se permita passar pelo vale. Se permita passar pelo vale, pela transformação no Senhor. Se permita. Eu falei isso quando eu fiz a live do propósito e eu retorno a falar. Se você estiver passando por um vale, agradeça a Deus. Agradeça. Sim, agradeça. Porque é sinal que o próximo canto onde você vai parar é a terra prometida. Se estiver passando pelo deserto, por um lugar de provação, agradeça. Queridos, pois deixa eu falar a vocês. Não é em cima dos montes que a gente descobre de onde vem o nosso socorro, não. É no vale, quando a gente está lá, olha, se inclina para os montes e se pergunta: de onde virá o meu socorro? E se responde: o meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. E como é glorioso saber que o nosso socorro vem de Deus, que não falha. Como é glorioso saber disso. Se você está passando pelo vale, como nós estamos passando por um tempo de calamidade, não desista. Eu não vou te garantir que o vale vai acabar. Como eu também disse no começo, eu não sei se esse ano será igual ao ano passado, ou até pior. Ou então eu não sei se realmente vai acabar tudo no dia 27. Não sei. E eu não vou te garantir que o vale vai acabar. Mas eu vou te garantir que Deus vai fazer um avivamento no vale. Deus ele vai fazer um avivamento no vale. Porque Deus ele quer te surpreender totalmente. Pode subir o ministério de louvor. Deus ele vai te surpreender totalmente. Deus ele quer, querido, te tocar. E ele quer mostrar que em meio ao deserto ele abre caminhos. Ele quer te mostrar que no meio de um ermo ele pode abrir rios. Queridos, Deus ele quer fazer um avivamento grande na sua igreja, como ele prometeu. Ele prometeu isso em Joel. Ele cumpriu isso em Atos. Quanto tempo se passou para a decadência do Espírito Santo? Quanto tempo se passou desde Joel até os Atos dos Apóstolos, quando Jesus já havia descido, já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia subido novamente? Quanto tempo demorou? Mas avivamento é transformação em meio ao vale. Eu sempre costumo falar que avivamento é transformação.
transformar, querido, em meio a esse vale. Como está a sua estrutura? Está decaída? Eu profetizo sobre a sua vida que Deus ele vai te reestruturar. Como é que estão as tuas forças? Tá sem força? Não está reconhecendo que a tua força vem de Deus? Eu profetizo sobre a sua vida que você reconhecerá que é de Deus que vem a sua força. Cadê a sua sensibilidade? Como é que tá? Cadê o seu amor por Deus? Cadê o seu amor por pessoas? Se isso não tiver, eu profetizo sobre a sua vida que a sensibilidade vai entrar dentro de você. E você está vivendo de aparências ainda? Querido, pare com isso! Não é por você, mas é Deus! Eu profetizo sobre você que Deus vai tocar na sua aparência. Quando você estiver reduzida ao nada, é onde Deus mais vai te usar para Ele te mostrar que você é improvável e vai fazer você reconhecer isso. E cadê o Espírito Santo? Tá no seu irmão do lado também? Ou tá em você também? Cadê o Espírito Santo? Eu declaro sobre a sua vida que você será cheio do Espírito Santo.